Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, fala da cura de um cego, Bartimeu, filho de Timeu. E é muito interessante, meus irmãos, nós analisarmos essa cura dentro do processo que ela acontece. A cura interior, meus irmãos, é a cura realmente eficaz. A cura interior é a cura que resolve a nossa vida. Eu conheço pessoas que passam muito tempo na sua vida, gastam muito dinheiro, muito tempo, para alcançar a cura dos sintomas, mas não vão buscar a cura das causas da doença. Pessoas que passam anos tratando úlcera, tratando gastrite, mas não é capaz de se libertar de uma mágoa, de um rancor que causou aquela úlcera, aquela gastrite. Pessoas que passam anos tratando insônia, mas não são capazes de oferecer um perdão ou receber um perdão. E tantas coisas na vida da gente que a gente precisa realmente descobrir qual é a causa daquela doença, daquele câncer, daquele problema estomacal, intestinal, nervoso. A causa daquela doença muitas vezes é emocional, meus irmãos. São rancores, são mágoas, são sentimentos ruins que a gente carrega na vida da gente, maus comportamentos que tiveram com a gente ou que a gente mesmo teve. E a gente carrega aquele peso ali, vida fora, sofre as consequências daquele mal e não se dá conta que o Senhor pode nos trazer a libertação, a cura e a vida nova. Muito mais do que um milagre em nossa vida, o que o Senhor quer nos oferecer é uma vida nova. Vocês veem essa questão do Bartimeu, filho de Timeu. O primeiro passo para a gente se libertar de um mal, seja a doença que for, é a gente se reconhecer doente. Reconhecer o mal, aceitar que nós temos um mal em nossa vida. Se você não reconhecer que você carrega uma mágoa, um rancor, um ressentimento, uma raiva, você nunca vai conseguir se libertar dele. Seja a doença que for, física, emocional, primeiro passo para se libertar de um mal é reconhecer que nós temos esse mal. Se a gente não reconhece, ele continua sempre mais forte que a gente. O segundo passo, meus irmãos, alguém falou para o Bartimeu de Jesus. Alguém disse para ele: existe um Messias, existe um Salvador, existe um Deus Todo-Poderoso que pode te libertar do mal. E ele decide acreditar nesse Deus. Decide acreditar, reconhece, aceita que esse Deus pode libertar ele do mal. Primeiro, reconhece que está doente. Segundo, reconhece que Deus pode libertar ele desse mal. O terceiro passo acontece quando Jesus chama ele lá do meio da multidão. Jesus diz: traga ele aqui. O que ele faz? Joga tudo para trás, o manto, os trapos, dá um pulo, diz o Evangelho, e sai correndo ao encontro de Jesus, de certo tropicando e batendo nas pessoas, né? Porque ele era cego, no meio da multidão, e aí vai até Jesus. Ele larga tudo que ele tinha, não tinha muita coisa, né? Tinha os trapos dele da mendicância, mas ele joga tudo para trás, sem se preocupar com aquilo que ele deixa para trás, e se atira para frente, e vai ao encontro de Jesus, fazendo esse passo de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, de querer ouvir o que Jesus tem a lhe dizer, de aceitar dali para frente viver segundo aquilo que Jesus tinha a lhe oferecer. A gente conhece tantas pessoas que sofrem tanto com a doença ou com o problema financeiro, reza, alcança a graça, e aí em vez de aproveitar aquela graça, com esse Deus maravilhoso que lhe concedeu a graça, gasta essa graça com o inimigo.
com as coisas do mundo, com Satanás. Reza para Deus lhe dar saúde, depois gasta a sua saúde com festas, com bebidas, com coisas que lhe tiram a saúde. Conhece gente assim? Muita gente. Tem problema financeiro, reza para Deus resolver o problema financeiro e depois gasta aquele dinheiro com egoísmo, com vaidade, em vez de gastar aquele dinheiro com a família, com os filhos, com as coisas de Deus. Recebe uma graça de Deus e gasta essa graça com o inimigo. Pois o Bartimeu, ele dá um pulo, joga tudo para trás e vai ao encontro do Senhor. Quando ele chega diante de Deus, de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Não era óbvio, ele não era cego, não era óbvio que ele queria enxergar? Era óbvio ou não? Sim ou não? Não, não era óbvio. A maioria das pessoas que a gente pergunta, elas não querem se libertar do mal que está na vida delas. Se vocês observarem bem, vocês vão ver. A pessoa se agarra no mal, se agarra no sofrimento, fica falando do sofrimento, remoendo o sofrimento, reclamando do sofrimento, e daí tu diz: mas mulher de Deus, por que tu não muda? Por que tu não larga? Por que tu não faz diferente? E o que a pessoa te responde? Não posso, não consigo, não tenho coragem. Amém? Já não aconteceu isso com vocês? Com rapazes, com senhores, com jovens, com idosos? Pessoas que passam anos e anos e anos falando do problema, mas não tomam uma atitude, não têm coragem de enfrentar. Parece que gostam de sofrer, gostam de reclamar, gostam de chamar atenção, porque no fundo a pessoa que tem um problema desperta misericórdia, e aquela pessoa gosta de estar ali no centro, chamando atenção para ela, naquele posto de autopiedade, reclamando da vida, e o pessoal diz: ai, coitadinha, né? Sabe aquela pessoa que sempre que tu vai perguntar: como é que tá, minha irmã? Tô mal, tá sempre mal, sempre falando de médico, de remédio, de exame, de doença. Conhece gente assim? Gente jovem, né? Mas para de pensar em bobagem, começa a ver as coisas boas da tua vida, começa a falar das coisas boas da tua vida, vive a tua vida. A doença não é o fim da vida, meus irmãos, é uma maneira diferente de viver. Conheço gente doente, com doença incurável, que é muito feliz e faz os outros muito felizes. Vocês não conhecem? Conheço gente com probleminha assim, que passa o resto da vida se lamentando, num poço de autopiedade. Jesus chega diante dele e pergunta: o que tu queres? E aí ele diz: eu quero voltar a enxergar. E aí Jesus diz para ele: pensa bem, Bartimeu, pensa bem, se tu voltar a enxergar, tu não vai ganhar mais esmola, Bartimeu. Tu não vai mais poder ficar sentado o dia inteiro, Bartimeu. Tu vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar, Bartimeu. Tu vai ter que tomar banho todo dia, Bartimeu. E o Bartimeu ficou pensando: será que é bom eu enxergar de novo, ou é melhor eu ficar cego? Tá tão bom eu aqui sentado na beira do caminho, o pessoal tem pena de mim, me traz comida, não tem que acordar cedo, não tem que trabalhar, não tem que tomar banho, não tem que prestar conta, não tem que pagar imposto. Vocês não conhecem gente assim? Cheio de gente assim, que gosta de ficar ali sentado na beira do caminho, que gosta que os outros tenham pena dele, que gostam de ficar se queixando dos problemas, mas não querem mudar. Jesus pergunta para ele: mas tu quer mudar, Bartimeu? E ele diz: Senhor, que eu veja. Eu quero mudar, eu não quero um milagre, eu quero ser o milagre. Eu não quero que tu me resolva um problema, eu quero uma vida nova para mim. Uma vida nova para mim. Eu quero acordar cedo, eu quero trabalhar, eu quero tomar banho todo dia, eu quero pagar meus impostos, eu quero tomar minha vida nas mãos. E aí tem um detalhe, meus irmãos, nesse texto do Evangelho, que em todas as outras curas que o Senhor realiza, e são muitas, e muitas outras que não estão descritas na Bíblia, que eu até agora só encontrei nesse.
Se vocês já encontrarem outro, depois vocês me avisam. Olha o detalhe que esse texto do Bartimeu tem, que os outros não têm. Nós sabemos o nome do cego e o nome do pai do cego. Não é assim? Bartimeu, filho de... Os leprosos, nós sabemos o nome dos leprosos? De nenhum dos 10. Do paralítico, não sabemos. Do que tinha mão seca, não sabemos. Outros cegos que ele curou, mudos que ele fez falar, nós sabemos. O paralítico da piscina de Siloé, nós sabemos. O filho da viúva de Naim, nós sabemos o nome? Não sabemos. Que eu sei, o único que tem na Bíblia o nome, e o nome do pai é o Bartimeu, filho de Timeu. Se vocês pararem para pensar, esse evangelho de Marcos, ele deve ter sido escrito no ano 54. São 21 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E eles sabiam o nome dele e o nome do pai dele. Por quê? Simples. Porque eles seguiram Jesus. Porque eles participaram da comunidade. Porque eles não se afastaram mais daquela comunidade. Eles permaneceram ali muitos anos e trabalharam por aquela comunidade, doaram a vida por aquela comunidade. Não é assim? Vocês pensam, a igreja São Sebastião, essa comunidade tem 79 anos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantos mil? Não sabemos. Milhares. Quantos nós sabemos o nome e o nome do pai? Poucos. De quem a gente sabe o nome e o nome do pai? Quem fez diferença. Quem se uniu nessa paróquia. Quem arregaçou as mangas. Quem trabalhou na evangelização. Quem doou a sua vida pelo trabalho de Jesus. Esse escreveu o seu nome na história da igreja São Sebastião. E nós sabemos o nome e o nome do pai e da mãe. Não sabemos? Eu até posso não saber porque eu cheguei agora, mas quem está aí há mais tempo sabe, não sabe? O nome e o nome do pai e da mãe, porque são famílias que doaram a sua vida, que construíram essa comunidade, que fizeram diferença, que escreveram o seu nome na vida dessa comunidade. Aí está Bartimeu. Aqui ó, tem muitos Bartimeus, muitos Timeus. Não tem aí sentado? E cada um de nós pode fazer nesse momento a sua escolha. Eu quero realmente que o meu nome seja escrito no livro de Deus? Quero fazer diferença? Ou eu venho só buscar um milagre? Ou eu quero ser esse milagre? Bartimeu fez a diferença na vida dele e pelo jeito do pai dele também. Dele e do pai dele também. E porque ele, mais do que um milagre, ele decidiu seguir uma vida nova. Amém?